Oi, eu sou Alexandre, e esse anime é o Tensei Kizoku no Isekai Bonkeroku, ou se vocês preferirem em inglês, The Aristocrat Otherworldly Adventure, Serving Gods Who Go Too Far. Como no próprio nome já diz, se trata de um Isekai, então a gente já sabe que alguma coisa vai acontecer. No início do primeiro ep, o nosso prota caminha em frente a uma mercearia, pensando que tá com muita fome, mas infelizmente não tem nada para ele comer em sua casa, e nem ninguém esperando por ele. Nesse mesmo instante, várias pessoas saem correndo dessa lojinha, e logo atrás, vem um bandido com uma faca, dizendo que iria matar as garotas, que por sinal, estavam no chão gritando e morrendo de medo. Ao ver aquilo, o nosso protagonista, achando que ele realmente está dentro de um anime, resolve salvar as garotas, mesmo sem ter nenhum tipo de habilidade. Então ele pula para cima do bandido e se joga bem no meio da faca dele, e com isso, ele morreu. Mas em seus últimos pensamentos, ele estava feliz por ter salvo as duas garotas. Assim que ele abriu seus olhos, ele pensou que estava em um hospital muito chique. Mas assim que ele se olhou no espelho, ele percebeu que estava enganado, já que ele não reconhecia quem ele estava vendo, e não parava de se perguntar quem era aquele garotinho. Seu novo nome era Caim, e tanto sua mãe quanto a empregada estavam muito preocupados com ele, já que ele estava de cama há mais de uma semana, e por isso ele deve ter ficado tão confuso. Mesmo confuso com tudo aquilo, pouco tempo depois ele já se tocou que tinha morrido, e na verdade tinha reencarnado. Tudo isso porque na sua vida passada ele lia muito mangá, e assim como a gente, já sonhou em viver um Isekai, e ter poderes extremamente grandiosos. E ao invés de ele ter ficado triste por ter morrido, ele na verdade ficou muito ansioso, já que em sua vida passada, ele não tinha nenhum arrependimento. E infelizmente, ele era um órfão, já que toda a sua família já tinha morrido. Agora com essa nova oportunidade, tendo uma família reencarnada no corpo de uma criança de 3 anos, ele resolve aproveitar tudo que tem. E como ele tinha todas as suas lembranças de um garoto do colegial, sua vida de estudo seria muito mais fácil. Nesse mesmo dia enquanto jantava, ele já tinha conhecido toda a sua família e as pessoas que trabalhavam em sua casa. Seu pai se chamava Garmin, sua mãe Sarah e sua irmã mais velha Raine. Além deles, ele também tem uma madrasta chamada Maria, além de 2 irmãos chamados Jen e Alec. E o motivo pelo qual ele tinha uma família tão grande e vivia numa mansão gigantesca era por causa de seu pai, que era um grande aristocrata, que tinha seu próprio exército. Ou seja, ele era muito rico. Depois desse jantar, enquanto ele conversava com a Sylvia, ele descobriu que em seu novo mundo existem magias, monstros, além, é claro, de aventureiros. E como ele é viciado em animes, ele mal podia esperar para aprender magias e se tornar um grande aventureiro. Então ele pediu ajuda para seus pais e perguntou como ele poderia fazer para aprendê-las. Mas infelizmente, eles falaram que ele teria que fazer 5 anos antes, já que é nessa idade que as pessoas são batizadas, e nesse batismo você cria vínculo com os deuses. Mas obviamente, isso só conta se você for uma pessoa normal, já que assim que ele voltou para seu quarto e foi testar alguma coisa, ele já conseguiu produzir chamas de sua mão, e até mesmo perdeu o controle delas. Mas felizmente nem a Sylvia e nem a Raine conseguiram descobrir isso. Então pelos próximos 2 anos, sua irmã mais velha iria ensinar ele sobre tudo daquele mundo, e toda a história que já se passou. Ela falou até mesmo do primeiro rei daquele reino, que se chamava Yuya. E por sinal, ele também era um aventureiro, mas isso aconteceu há 300 anos atrás. Além de tudo isso, naquele mundo também existiam elfas, anões e homens-feras. E como o tempo voa quando a gente está se divertindo, finalmente ele completou 5 anos e o grande dia do batismo chegou. E não só ele, como toda a sua família estava extremamente empolgada com aquele evento. E como sua família é muito popular, no caminho até lá, de carruagem, todos à sua volta não paravam de olhar para eles. Mas obviamente, o mais ansioso de todos era o Caim. Então mesmo no caminho, ele já perguntou para Raine como era ter um status e receber as bênçãos dos deuses. Esses status servem para mostrar todos os tipos de estatística que uma pessoa tem, seus poderes, suas bênçãos e até mesmo habilidades especiais. Mas ao ler os status da sua irmã, a coisa que mais chamou a atenção dele foi uma habilidade especial dela, chamada Obsessão pelo Caim. Mas percebendo que ela iria ficar brava, ele resolveu ignorar aquilo e falou que ficou surpreso com os 3 tipos de magia que ela possuía. Vendo aquela situação, seus pais resolveram ajudá-la ainda mais. E falaram que existem 5 levels, tanto para as bênçãos quanto para as magias que eles recebem. E quanto maior o level, mais forte é. E o único jeito de receber essas bênçãos é através do batismo, já que é nesse momento que os deuses lhe concedem poder. E assim que o padre terminou de recitar o batismo, as estátuas dos deuses brilharam tanto que até mesmo ele ficou surpreso, já que ninguém nunca tinha visto aquilo. E inesperadamente, o Caim foi teleportado até o mundo dos deuses e se reuniu frente a frente com cada um deles. Obviamente, ele é a primeira pessoa que é permitida entrar lá, simplesmente por ter reencarnado. A primeira coisa que os deuses falam é que a morte que ele sofreu em seu mundo original não era para ter acontecido, já que antes do ladrão chegar nas meninas, ele teria tropeçado e seria pego por todas as pessoas que estavam em volta.
Mas como Caim se antecipou e tentou fazer um ato nobre, ele acabou morrendo. Mas como ele morreu tentando ajudar alguém, o Deus da Terra conversou com os deuses de outro mundo e perguntou se ele poderia reencarnar lá. E como ele está vivo, a gente sabe que eles permitiram. E ele só não se lembra da sua fase antes de ter 3 anos, porque aqueles deuses apagaram sua mente, já que seria muito traumático para um garoto do colegial viver essa fase de bebê de novo. Ao escutar tudo aquilo, o Caim não pôde deixar de ficar um pouco triste, já que ele achava que seu ato tinha sido muito maior do que ele realmente foi. Mesmo assim, ele ficou feliz por ter reencarnado e agradeceu demais aos deuses daquele mundo, já que ele sempre quis viver em um mundo mágico, e ele tem uma família muito especial que ele ama muito. Voltando para o que interessa, todos os deuses se apresentaram, e para a surpresa de absolutamente ninguém, todos eles resolveram dar suas bênçãos para ele. E depois disso, começaram a rir sem motivo. Com o fim dessa cerimônia, finalmente ele vai poder abrir seus status. E seu pai, que estava curioso com todo aquele brilho, já pediu para ele mostrá-lo. Mas como Caim estava com um mau pressentimento, ele resolveu mentir dizendo que estava com dor de barriga. Então ele se escondeu e foi ver sozinho seus status. E assim que ele viu que todas as suas magias, todas as suas bênçãos e todas as suas habilidades estavam no level 10, ele ficou desnorteado, já que naquele mundo o nível máximo seria 5. E ele estava muito contente por não ter mostrado para seus pais, já que isso deixaria qualquer pessoa chocada. Então, usando uma de suas novas habilidades, ele conseguiu mascarar seus status, deixando um pouco mais plausível para aquele mundo. Pelo menos era isso que ele tinha pensado, já que chegando em sua casa no jantar de comemoração, seu pai novamente pediu para ver seus status. E assim que ele viu a quantidade de poder mágico que ele tinha, e todos os outros status, ele ficou extremamente espantado, mesmo Caim tendo diminuído todos eles um monte. O poder que ele tinha era 300 vezes maior do que um mago real, e eles não faziam parte nem de 1% da população. E para piorar tudo, ele apenas tinha 5 anos. Depois que o caos dessa situação se acalmou, seu pai tomou uma decisão e disse que ele jamais poderia mostrar seu status para mais ninguém, já que isso seria muito perigoso e ele poderia até mesmo ser controlado pelo Estado. Então ele pediu para toda a sua família não comentar com ninguém sobre aquele acontecimento e não deixar absolutamente ninguém descobrir sobre aquilo. De volta ao seu quarto, o Caim encontra um livro mágico, para ser mais específico, um livro de invocar animais. Então, como ele queria invocar algum animal fofinho, ele já corre para fora usar esse livro. Mas ao invés de um bichinho fofinho sair de sua invocação, um grande demônio sai de lá. E ele se encontra na mesma situação que ele teve em sua vida passada, onde ele teria que proteger a vida de 2 garotinhas. E mesmo agora ele sendo extremamente forte, ele fez a mesma coisa que da última vez. Correu para cima do monstro sem nem pensar, e acabou sendo golpeado. Mas antes dele cair no chão, ele conseguiu deletar aquele monstro e salvar as 2 garotinhas. E também diferente da primeira vez, como ele era muito forte, ele também não morreu, apesar de ter desmaiado e deixar as garotas chorando e preocupadas com ele. E daquele momento até sua festa de aniversário de 5 anos, só uma coisa passava em sua mente, que naquele mundo, ele poderia fazer as pessoas sorrirem e salvar todas elas. E assim que seu pai perguntou o que ele iria querer fazer de sua vida, ele fez um anúncio para todas as pessoas, dizendo que iria se tornar um aventureiro, que iria proteger o sorriso de todas as pessoas. Então, para ajudar ele, seu pai disse que iria contratar professoras, que iriam acompanhar ele em novas experiências, além, é claro, de ensiná-lo tudo sobre aquele mundo. Ao escutar aquilo, o Caim ficou extremamente ansioso, e ele não parava de se perguntar qual seria a aparência de seus professores. E a ansiedade foi tanta, que assim que elas chegaram, ele sem querer caiu em cima de uma delas. Mas por ele ser uma criança, aquilo não teve problema nenhum. Depois disso, elas foram se apresentar. Sua professora de cabelo vermelho se chama Millie, e ela é uma aventureira de classe D. Já sua professora de cabelo verde se chama Nina, e também é do mesmo ranking que a Millie. Com o fim das apresentações, o pai do Caim disse que é um prazer conhecê-las, e que pelos próximos 3 anos, elas estão encarregadas de cuidar dele e ensiná-lo o que elas puderem, mesmo a gente sabendo que não vai ter muita coisa para ensinar. Agora do lado de fora, a Millie, que é uma espadachim, pede para ver as habilidades do Caim, que por sinal são muito maiores do que a dela, já que em um duelo de teste, ela não teve a menor chance contra ele, e ele até mesmo conversava enquanto lutava. Então ela disse que não conseguiria ajudar ele, e que agora era a vez da Nina, uma maga que até mesmo recebeu a bênção do deus da magia. Mesmo assim que o Caim mostrou suas habilidades básicas de magia, ele já superava ela. E não só ela, ele já superava até mesmo os magos reais que faziam parte da corte dos magos. E para piorar toda aquela situação, ele apenas tinha 5 anos. As garotas ficaram tão chocadas que elas nem mesmo sabiam o que pensar, já que ele era muito mais forte que elas. Então, para fechar com chave de ouro, ele mostrou sua caixa de itens que cabe qualquer tipo de coisa lá dentro. E a única coisa que saiu da boca delas é que ele era literalmente um gênio. Diante de toda essa situação, mesmo Caim sabendo que elas não conseguiriam ensinar ele mais nada, ele ainda assim viu valor nas suas professoras e pediu para elas levarem ele até o lado de fora, já que ele nunca tinha saído de sua mansão.
Então elas imediatamente foram falar com seu pai e pedir permissão para levá-lo para o lado de fora, já que se eles fossem fazer seu treinamento do lado de dentro, ele muito provavelmente destruiria tudo ao seu redor, já que ele era extremamente forte. Aquela notícia não deixou seu pai nada surpreso, já que ele já sabe o potencial do seu filho. Mesmo assim, ele disse que tinha algumas condições. Ele não poderia ir muito longe, e além disso, ele teria que voltar antes do sol se pôr. Agora que seu pai concordou com seu novo treinamento, Caim finalmente se sentiu como um aventureiro. E também finalmente usou uma magia sem se segurar, que além de destruir uma pedra gigante, abriu uma cratera no chão e mostrou mais uma vez o tipo de aluno que seus professores teriam. Logo em seguida, enquanto eles conversavam, um monstro surge. Para ser mais específico, um coelho raivoso, que em apenas um ataque foi derrotado pelo Caim. E como foi sua primeira presa, ele já colocou o pequeno animal em sua caixa de itens para mostrar para os seus pais, como toda criança faria. Aproveitando que eles ainda tinham tempo, a Millie falou que eles poderiam caçar mais alguns monstros. Então a Nina utilizou uma magia que permitia ela olhar ao redor e descobrir onde os outros monstros estavam. Ao ver sua professora em ação, o Caim ficou curioso e perguntou como ele poderia fazer para também usar aquela magia. E depois que ela passou as instruções, ele tentou usá-la, e obviamente ele teve sucesso, e conseguiu até mesmo saber quantos monstros tinham naquela direção, mostrando mais uma vez que suas professoras não podiam ficar surpresas com as coisas que ele ainda iria fazer. Depois de facilmente derrotar aqueles coelhos, o Caim se viu em frente a uma floresta, e imediatamente suas professoras falaram que ele não podia entrar lá, já que dentro dela existem os piores tipos de monstro possível. E de tempos em tempos, esses monstros se reúnem e fazem um grande ataque à cidade. E por isso, elas têm muralhas tão grandes e sempre estão protegidas. Mesmo escutando aquilo, o Caim mal podia ver a hora de entrar naquele lugar. Com o fim de seu primeiro dia de treinamento, o Caim voltou para casa e foi checar os seus status para ver que level ele estava. E mais uma vez ficou preocupado com que as pessoas fossem fazer testes com seu corpo, já que apenas matando 8 coelhos, ele já estava no level 8. Tudo isso porque ele recebeu uma bênção, que fazia com que ele ganhasse 100 vezes mais experiência do que qualquer outra pessoa no mundo. No dia seguinte, suas professoras resolveram levar ele até a guilda de aventureiros, já que como ele era muito forte, elas precisariam encontrar monstros mais fortes para ele derrotar. E como esse era um dos sonhos do pequeno Caim, ele estava mais que feliz por entrar naquele lugar, já que um de seus objetivos é se tornar um grande aventureiro, além, é claro, de salvar pessoas. Por coincidência do destino, enquanto suas professoras estavam perguntando sobre os monstros, um grupo de aventureiros de classe C vieram incomodá-las, dizendo que elas eram uma vergonha, já que agora até mesmo elas estavam sendo pagas para ser babá de uma criança. E depois disso, na maior cara de pau, ele falou que elas deveriam largar o Caim e pegar uma mesa para beber com eles. Obviamente, a Millie e a Nina recusaram o convite, e não estavam nem aí por que aquele cara estava falando. Mas essa situação deixou os homens revoltados, e eles resolveram usar força física e dominar as garotas, que claramente ficaram extremamente desconfortáveis com aquilo. Vendo tudo aquilo, o Caim não pôde ficar parado, e mesmo sendo um 3 contra 1 e eles estarem armados com facas, o Caim resolveu intervir, e ser um bom garoto, e salvar suas professoras, que depois de serem salvas, agradeceram do fundo do coração a bondade do Caim, já que ele facilmente derrotou aqueles homens. Então, pelos próximos 3 anos, o Caim continuou crescendo e evoluindo, ao lado de suas professoras. Mas finalmente, o dia da despedida chegou. Então, como forma de agradecimento por todo aquele tempo juntos, ele resolveu fazer algumas bolsas de item para elas. Mas para isso, ele teve que derrotar 2 monstros extremamente fortes que estavam naquela floresta que ele não deveria ir, que por sinal, morreram em um ataque cada um. Mas os ataques utilizados foram tão fortes que os guardas da cidade até mesmo acharam que os monstros estavam atacando, tocaram um sinal de emergência e mandaram suas tropas. Mas assim que seu pai e suas tropas chegaram lá, eles apenas encontraram uma cratera no chão e um lenço da família real, que o Caim, sem querer, esqueceu na cena do crime. Agora, nos seus últimos minutos com suas professoras, o Caim entrega os presentes para elas. E a bolsa de item que ele fez para cada uma delas era tão forte que elas poderiam até mesmo ser consideradas tesouros nacionais. Pois além de elas conseguirem colocar uma mansão inteira dentro delas, elas também não poderiam ser utilizadas por outras pessoas, já que ele tinha feito especialmente para elas. Obviamente, esse presente representava uma maneira de agradecê-las por todos os momentos que eles passaram juntos, todas as experiências e todos os monstros derrotados. E por ora, esse era o momento de dizer adeus, mesmo que no futuro eles possam se reencontrar. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final. Não se esqueça de dar aquela olhada nos comentários. Tamo junto. Fui!